Você está ouvindo Roteiro Cast. Qual que é o seu nome? Elise Araújo, Kitano Matsunaga. Elise mostra que foi até a lavanderia, pegou um balde de produtos para limpar a cena do crime. O campeão Wallace Souza. Wallace Souza ia para a televisão falar que estava combatendo a criminalidade. Na verdade, ele estava do lado da criminalidade. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Acusações de crimes sexuais e até de assassinatos. Nesses casos, há um nome em comum: João Teixeira de Faria, o médium que ficou conhecido no mundo como João de Deus. Alguns relatos trazem perplexidade até mesmo para nós, que já estamos acostumados a lidar com crimes violentos. Fala pessoal, está começando mais um episódio do Roteiro Cast, o podcast mais nerd do Ceará. Hoje nós viemos trazer um tema que ele tá ficando muito em alta nos últimos anos, ele tá bem popular e com certeza você já deve ter ouvido falar dele, que são as produções de True Crime. Oh meu Deus do céu, peraí que eu falei que nem uma doida agora. Que são as produções de True Crime. Se você curte o gênero, se prepare. Vamos comentar dicas de filmes, de séries, de documentários, de livros, tudo que você pode conferir sobre o gênero. Eu sou a Thaís, no Instagram, @thaisc.lopes. Eu sou a Andressa, no Instagram, @kaiton29. E eu sou o Guilherme, no Instagram, G_Conrado. E este é o Roteiro Cast. Se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe do que a gente está falando, produções de True Crime são aquelas que abordam os crimes da vida real, né? Coisas que infelizmente aconteceram, mas que a gente conhece. Essas produções podem ser abordadas de uma maneira mais investigativa, que são, no caso, documentários, séries documentais, ou então de uma maneira mais dramatizada, que tem muito filme e séries sobre o assunto. Tem até aquelas que pegam esses assassinos ou esses crimes e se baseiam neles para criar uma obra totalmente fictícia. Mas eu queria saber dos meus colegas aqui o que é que vocês acham desse gênero. É como tu falou, Thaís, houve realmente um aumento significativo enorme nessa procura de crimes, né, reais e tudo, e que eles aconteceram assim de uma forma assustadora naquele momento, e a gente tem uma enxurrada de informação dada pra gente na televisão, no rádio, em todo canto, e a gente não sabe organizar aquilo, porque também às vezes as informações estão saindo naquele momento, a informação pode ser precipitada e tudo, e aí a gente não sabe como realmente aconteceu, a gente fica, como é que organiza aquilo dali? E aí essa vertente com pessoas bem organizadas e curiosas cresceu assim em várias plataformas de mídias e tudo, e aí para fazer a gente, meros mortais, entender um pouco mais sobre aquele crime horrendo que aconteceu naquela ocasião. E aí, eu particularmente, eu gosto de assistir os documentários. Mas eu vejo também youtubers, escuto, né, na verdade, alguns podcasts, mas o meu foco mesmo tá nos documentários. E eu acho que é incrível a forma como eles passam pra gente, de uma forma tão organizada que a gente fica, agora eu estou entendendo o que tá acontecendo aqui. Agora eu entendi! É porque acho que fica melhor também quando você vê depois de um tempo, né? Tipo, esses crimes mais antigos que você consegue reunir um grande número de informações e aí você consegue entender melhor o caso, porque realmente esses crimes que são mais recentes, que ainda estão rodando, que às vezes aparecem informações novas, né? Como tu falou, às vezes aparecem umas informações falsas e depois desmentem, então tem esse problema. Como exemplo, até um documentário que depois a gente vai indicar mais pra frente, que é o caso Evandro, que na época, vamos lá, gente, usando palavras que saíram na época, entendeu? Hoje o nosso entendimento é outro. Na época, eles chamaram de bruxaria, eles chamaram de magia negra, né, que hoje a gente sabe que são termos depreciativos e que não devem ser usados, e que estava errado porque também não tinha nada a ver com o caso, entendeu? Porque eram religiões de matriz africana que estavam em pauta e as pessoas entendiam de outra maneira, e aí por conta disso acabavam usando esses termos pejorativos, né? Mas hoje a gente sabe que tá tudo errado nesse caso e que você pode entender se você assistir o documentário, né? Porque que tá errado. Então por isso que é bom você ver o caso com um certo afastamento depois de alguns anos para poder entender melhor o que aconteceu. Pois é, eu também, assim como a Andressa, eu consumo mais obras documentais, né, minisséries, até mesmo séries de antologia, como aqueles mistérios sem solução, mas isso aí às vezes nem é crime. E também gosto muito de documentário. Eu assisti mais durante esse ano, 2021. Eu tava
aqui vocês estavam apresentando, eu tava tentando pensar assim, por que deu um boom tão grande de 2 anos pra cá? Claro que a pandemia teve um fator muito forte nisso, né? Porque a gente só tinha notícia de morte, notícia de como tava todo mundo indo pra um lado muito ruim, né? Muito fundo, e a gente às vezes não conseguia... tava tudo péssimo. Eita, mundo bosta. E a gente não conseguia, às vezes, se ater à realidade. E algumas pessoas, isso pode soar até esquisito, se ater à realidade, vê nesse tipo de coisa. Eu fui um dos que assisti aquilo pra ter um pouco mais de eletricidade. Porque a gente tava num momento tão parado que aquilo dali mexia com a minha cabeça. Eu ficava tentando ficar um pouco mais estimulado. Entendeu? Então eu acho que algumas outras pessoas também sentiram e começaram a assistir, né? Eu comecei bastante com o Casa Evandro, como a Thaís já falou. Aí já fui assistindo outras coisas da Netflix, da Globoplay, procurando mais documentários relacionados, coisas da HBO também, que a gente vai comentar aqui pra baixo. Mas as obras de ficção, às vezes a gente assistia e depois que ia descobrir que era baseado em fatos. Depois que você vai ver a dimensão, como é o caso do Caso Zodíaco, como foi o caso de Spotlight também, mas Spotlight já teve uma publicidade já voltada para isso, né? Então são casos e casos. Não, eu concordo. Eu consumia esse tipo de documentário, assim, esporadicamente, e se alguém só me indicasse, entendeu? Chegasse e falasse assim, tem esse caso aqui, e tu, se você quiser saber um pouco mais, porque eu ia no YouTube, ou porque uma amiga minha pega e fala assim, eu assisti nesse tal canto, eu assisti ali. E aí, eu gosto de histórias de julgamento. Então, pra mim, eu queria saber a condenação daquela pessoa, eu queria saber meu Deus. Consequências, né? O desdobramento do caso, né? Exatamente. É o famoso drama de tribunal. Isso. Esse mesmo. Eu estudei a minha vida toda pra ser advogada. Então, tipo, eu vi aquilo ali. Olha aí, ó. Por isso que ela gosta. Só que com a pandemia, aumentou de uma forma, assim, sem precedentes, porque em todo canto me indicam, todos os streams que eu tenho me indicam, porque eu vou atrás, eu vou lá, digito bonitinho, true crime e tal, pra saber o que é que tem, o que é que eu posso consumir a partir dali, se é um caso que eu já conheço, se é um caso, tipo, que eu nunca ouvi falar, por causa da pandemia aconteceu. Eu acho que esse boom veio pra todo mundo, né, todo mundo dentro de casa. Que tal ver umas histórias, assim, de gente morrendo? Porque eu quero ver sangue, eu quero que se mate mesmo. Mas, assim, no meu caso, eu acho que eu já consumia antes, porque eu me lembro, claramente, de ouvir um podcast sobre true crime dentro do ônibus. E eu, dentro de um ônibus, a última vez foi antes da pandemia. Foi há 84 anos. Eu já consumia um pouco antes, mas eu também acho que eu comecei a ver ainda mais depois que estourou, né? Eu tava em casa, então eu vi muita minissérie, eu vi muita série, muito filme sobre esses casos, né? Então eu acho que acabou aumentando o interesse de todo mundo. E uma coisa bem interessante que aumentou também o interesse, eu não sei se vocês já viram memes sobre isso, mas aumentou o interesse particularmente nas mulheres. As grandes consumidoras de true crime somos nós. Agora, por quê? Eu percebi. Tu percebeu? Tem uma comunidade... Inclusive, todas as pessoas que me indicam são mulheres. Olha, tá vendo? A gente gosta desses rolês. Mas enfim, olha só. Você aí que está ouvindo a gente, se é uma mulher que curte true crime, você sabe do que é que a gente tá falando. Pois é, como dissemos, essas produções, elas estão ficando muito populares. Então, por isso que a gente veio trazer algumas indicações aqui bem legais pra vocês, né? Algumas coisas que a gente gosta, que saíram, que são mais antigas ou que são mais recentes. E, assim, a gente fez um apanhado, assim, um bem bolado, porque tem obras que são realmente baseadas em crimes reais, né? Quando for, a gente vai comentar. E outras que só se inspiraram em histórias reais pra criar uma história nova. Então, a gente vai comentar aqui pra vocês não se confundirem. Bem, um dos primeiros exemplos que nós trazemos aqui é Os Silêncios Inocentes. É uma trilogia de livros do Thomas Harris, tem um quarto, assim, não é muito bom, que é uma adaptação dessa obra do Thomas Harris, foi adaptada primeiro em 91 do cinema com Os Silêncios Inocentes, aquele filme que levou o Anthony Hopkins ao altar que ele está hoje, né? E trazendo o Hannibal Lecter como um dos maiores vilões da história. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Não só do cinema, mas da literatura em geral. Esse filme recebeu 5 estatuetas do Oscar, é um dos 3 únicos que tem esse feito. E, inclusive, o vilão principal do filme, o Buffalo Bill,
foi inspirado em alguns assassinos, entre eles o Ed Gein, que também arrancava as peles das suas vítimas para fazer roupas e objetos. O próprio Hannibal foi inspirado em um médico assassino que o autor do livro conheceu, mas nunca revelou sua identidade. Para quem quiser, o filme vai estar disponível no Telecine Play. E se vocês quiserem ver os outros também, estão abaixo, né, a qualidade, mas também são bem interessantes. Eu acho que é mais legal o Silêncio dos Inocentes mesmo. Não, e uma coisa engraçada sobre esse filme é que o Hannibal, ele ficou tão amarrado na nossa cabeça, mas eu vi que ele só aparece em 16 minutos. Tipo assim, contando o filme inteiro. Então, assim, você vê que o cara é foda quando ele aparece 16 minutos no filme e ele é a melhor cor do filme. O Hopkins estava em outro estado. Ele é muito bom, ele é incrível. Então, assim, gente, é muito legal. E realmente o autor, ele falou que ele se inspirou nesse médico aí que ele apelidou de Dr. Salazar, mas ele nunca falou quem era, né? Mas foi um cara que ele conheceu numa penitenciária enquanto ele tava fazendo umas pesquisas. E o Buffalo Bill também, inspirado no Ed Gein. Aliás, o Ed Gein, eu acho que se você curte True Crime, você já deve ter ouvido falar dele. Porque ele é um assassino que ele inspirou um monte de gente. Um monte de filme, um monte de série, um monte de coisa. Inclusive também Psicose, que vocês já devem ter visto, porque, tipo, nossa, é um filme que é um clássico absoluto. Se você ainda não viu, você curte gênero de suspense, se você curte cinema, você tem que assistir, tá? Por favor. Porque o Norman Bates, ele também foi inspirado pelo Ed Gein, mas assim, mais por conta da relação da mãe, entendeu? Porque o Ed Gein também tinha esse negócio de ter uma relação meio esquisita com a mãe dele. Então, fica aí essa nossa outra indicação. É um filme dirigido pelo Hitchcock e ele está disponível no Telecine. Vocês querem saber um pouco mais também do personagem? Tem a série, né? Que é Sim! Bates Motel. Bates Motel, obrigada. Porque o Ed Gein, ele também tinha essa coisa de fazer móveis com as peças das pessoas e ele era apegado à casa dele. Porque as pessoas chegavam lá e, tipo, olhavam aqueles móveis e ficavam, isso aqui é de verdade, tipo... Ele dava uns migué, mas assim, gente, não, estranho. Sim, demais. Entendeu? Então, mas enfim, é isso, né? A gente tem um Ed Gein muito esquisito e ele foi inspiração aí pra várias coisas, né? Logo se vê por quê. Outro caso que também, na verdade, né? Outro que é bem conhecido é o Zodíaco. Que particularmente eu soube dele por causa do filme, que tem o nome, e que tem os atores, que é o Jack Gyllenhaal e o Mark Ruffalo no elenco deles. E ainda tem o Robert Downey Jr., entendeu? Então é puro suco do MCU. E, exatamente, se você tava aí com saudade de ver o pessoal juntinho, ó, tá aí uma dica pra você. Mas o filme, quando eu assisti, eu gostei, ver aquela coisa do investigativo, do jornalismo mesmo, né? Só que eu fiquei, assim, um pouco chateada, porque não é um spoiler aqui pra ninguém, que o assassino não foi pego. Então você assiste com a intenção de saber o porquê, na verdade, foi todo o boom do assassino, do Zodíaco, né? E sobre os casos dele. E o filme vai ver pela vista do jornalista, né? Ele não vai ver por causa de vítimas ou por causa do advogado, coisa assim, mas pelos jornalistas, que foram o foco, na verdade, do Zodíaco, né? Porque ele mandava cartas para os jornais e os jornais tinham aquela conversa com a polícia. Porque eles tinham que publicar as cartas, né? Porque senão ele ameaçava fazer mais mortes e tal. Ele era um cara exatamente assim, bem doidão. Então, assim, infelizmente o filme tem isso. Eu acho que ele não sei, eu acho que ele parece que quer fazer o espectador meio de besta, porque é isso, você sabe que o assassino nunca foi pego. Então você fica naquela expectativa, assim, e aí? São 2h30 de filme. Então, assim, a indicação tá aqui pra quem gostar, mas eu particularmente achei o filme meio cansativo. E eu acho que ele decepciona por conta disso, né? Você sabe que não pegou, mas ele quer fazer de conta que eles vão chegar em algum lugar. E não foi isso que aconteceu na vida real. Mas fica a indicação aí pra quem quiser, pra quem gostar dos atores, as atuações estão boas, e pra quem quiser entender mais um pouquinho do caso, né? Porque você consegue entender algumas coisas que rolaram na época. E para quem gosta de Zodíaco, tem uma outra indicação que é muito semelhante. Tem gente até que disse que o David Fincher meio que copiou algumas coisas desse filme, que é Memória de um Assassino. Do filme de 2003, dirigido pelo Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Parasita, então foi um dos primeiros grandes sucessos dele. É um filme sul-coreano que tem basicamente o mesmo esquema ali do Zodíaco, né? Tem um assassino que eles, spoiler, no final não descobrem também quem é, mas é muito bem construído. Ai, gente, que tristeza, que tristeza. Pois é, mas é muito bom também. Assim como o Zodíaco, eu entendo que é cansativo, mas é justamente essa criação de expectativa, esse suspense todo que faz ele ser tão interessante, embora no final você não tenha aquela catarse de, é isso. Memória de Assassino é semelhante, e
Da mesma forma, ele tem um final agridoce, mas que vale a pena e que, se eu não me engano também, já descobriram quem foi o assassino. Ou tem alguma suspeita muito forte. Enfim, vale muito a pena para quem gosta de cinema sul-coreano e para quem gosta do Bong Joon-ho, tem que assistir. É uma obrigação. Pronto. Não, inclusive a gente esqueceu até de falar, mas o caso do Zodíaco, ele voltou à tona. Né, não sei se você está sabendo, porque tem um grupo de ex-agentes do FBI, né, que hoje em dia são pessoas civis e tal, que eles disseram que eles descobriram quem é o Zodíaco. Mas o caso ainda está em aberto, entendeu? Não foi declarado fechado ainda com essa descoberta. Então a gente vai aguardar para ver se eles vão fechar o caso, se realmente foi esse cara e tal, mas, assim, pra gente ter um fechamento dessa história, né? E pra quem quiser porque assistir... O cara, na verdade, aparentemente morreu em 2018. Aí olha, eu quero que esse homem pague todos esses crimes, então eu espero que ele esteja vivo. Olha, mas é aquela história, às vezes a pessoa tá viva, o negócio aconteceu nos anos 60. A pessoa tá viva, ele já tá idoso, já tá na beira da morte, e aí não vão prender, entendeu? Tem isso também. Vão sim, eu tenho um exemplo... Tem uma série, eu ia deixar pro final, mas eu vou falar logo, já que pode falar. Tem uma série da HBO chamada I'll Be Gone in the Dark. Eu terei sumido na escuridão. Eu conheço essa história. Já vou falar, né? Pronto. Já. Essa história, eu não vou dar um spoiler total, porque a pessoa tem que ver, né? Quem quiser tá lá no HBO Max. Isso, tem acho que 9 episódios. Enfim, vale muito a pena, porque é uma jornalista, né? E que virou uma investigadora criminal. Ela tem um assassino em série ali na região da Califórnia durante a década de 70 e 80. E anos depois, essa série foi lançada em 2020. Ali na década de 2000, 2010, ela pegou esse caso e junto com vários outros investigadores, porque, pra quem não sabe, esse gênero, vou chamar de gênero, porque tem muita gente que consome aquele conteúdo pra tentar descobrir de fato como aconteceu. É um negócio de maluco. A pessoa que, eu tenho 18 anos, não tô fazendo nada na minha vida, eu vou pegar esse caso aqui, os laudos, e vou tentar investigar tudo para chegar a alguma solução. Acontece mais do que você pensaria. Pessoas, e às vezes chegam em uma solução. Ela teve, não tô dando nome pra ela, né, mas foi a Michelle McNamara, inclusive tem um livro que ela escreveu sobre esse caso, e ela se junta com várias pessoas e consegue não chegar a encontrar o cara, mas, não vou dar spoiler, o que ela faz é essencial pra chegar até ele. Então, pra quem quiser, uma boa, você consegue ver de uma tacada só, não é muito cansativo, e é um exemplo de que, sim, mesmo depois de você sendo idoso, você consegue ser preso, embora fique aquele sentimento de, sim, e aí? O que é que vão fazer com o idoso? Nada, né? Vai ficar só preso. Tá vendo lá. Aí, Thaís? Tá vendo? Não, esse cara tem que morrer na prisão. Mulher, eu também acho, eu não estou concordando, não estou sendo conivente aqui com o assassino, mas é só porque, sei lá, infelizmente a chance dele já ter morrido é muito grande. Mas, enfim, a gente espera que não, a gente espera que... Só que aí também a gente espera que tenha um fechamento do caso, então eu não sei, eu vou só aguardar pra ver se vão dizer que foi ele ou não. E mais na frente eu vou dar um segundo exemplo desse caso aí, mas continua. Pronto, não, mas tudo bem, vai dar certo. Pronto, gente. E falando agora em mulheres assassinas, a nossa indicação vai para Monster, Desejo Assassino, que é um filme dirigido pela Patty Jenkins, que pra quem não sabe, ela é uma queridíssima que tá agora bem famosa por estar dirigindo os filmes da Mulher Maravilha, né? Então, assim, ela ganhou bastante fama, assim, no começo da carreira dela por conta desse filme, porque ele fala da história de uma serial killer chamada Aileen Wuornos, que ela foi condenada por 7 assassinatos cometidos ali entre 89 e 90. No filme a gente vê que ele conta assim a história dela, né? Ele mostra que ela teve uma infância traumática, que ela teve uma adolescência traumática, ela foi chutada pela família dela, então ela teve que se prostituir. Depois, mais pra frente, quando ela tá mais velha, ela encontra uma mulher chamada Selby Wall, elas têm um envolvimento, e depois que elas estão nessa relação, é que a Aileen, ela começa os assassinatos, né? Ela mata alguns dos clientes dela que são mais, como eu poderia dizer, violentos, né? Digamos assim. Não que seja justificado os assassinatos que ela comete, tá? Mas é só falando mesmo. E a Charlize Theron, que ela interpreta a Aileen, ela recebeu diversos prêmios por essa atuação. Ela recebeu o Oscar de melhor atriz, ela recebeu o Globo de Ouro. Pra quem quiser ver, tá no Prime Video e fica aí a recomendação. Outro filme que tem uma mulher como protagonista, né? Cometendo
assassinatos e é brasileiro, que é a menina que matou os pais, ou o menino que matou meus pais, que tá muito em foco, porque ele acabou de sair lá na Prime Video, e é um crime que aconteceu, que a Susana Richthofen, né, o casal Richthofen, aconteceu em 2002, eu achava que ele era mais próximo, mas já tá aí quase 20 anos, né, e aí o diretor, que é o Maurício Essa, ele resolveu fazer uma novidade, que foi dividir a história em duas, porque no julgamento a Susana culpa o Daniel e o Daniel culpa a Susana, então tipo, não tem essa coisa de teve a mesma versão pros dois, e aí o diretor resolveu pegar e dizer, olha, vou mostrar essa versão, vou mostrar a dele, e quero que vocês, o público, decida qual vocês acreditariam mais, né? Eu recomendo você assistir primeiro a dele, depois assistir a dela, mas eu acho relevante você assistir os dois. Tem gente que não gostou de assistir os dois, mas eu acho pra você ver essas contradições e tudo mais. Os filmes parecem ser, tipo, um grande experimento, né? Justamente por ele lançar essas duas versões. Porque, assim, de primeiro, ia sair no cinema. Tava marcado pra sair no cinema. Eles iam até fazer um esquema de colocar, tipo, os dois filmes passando. E quem comprasse o ingresso de um, o ingresso do outro ia sair pela metade do preço. Porque, realmente, o diretor queria que as pessoas assistissem aos dois filmes. Eu questiono um pouco essa necessidade, porque, assim, eu acho que não precisa. Existem filmes que é um filme só, que mostra duas versões de um fato, entendeu? Eu acho que não necessariamente precisaria ser duas coisas, mas ele é interessante como essa experiência, e se você não conhecia o caso, se você nunca soube nada sobre ele, você pode conferir pra saber mais sobre o assunto, né? Mas seria legal também procurar outras fontes pra você ver mais. Esse é mais... É como se ele fosse mais limpo, né? Porque conta os depoimentos e é isso. Ainda nessa de serial killer mulher, a gente tem aqui outro destaque nacional, que é o da Elise Matsunaga, né? Que também virou série. E é uma questão mínimo interessante, porque esse tipo de pessoa vira uma celebridade aqui no Brasil, né? Assim como a Suzane, assim como o goleiro Bruno, como a Elise. É um pessoal que ainda hoje repercute por qualquer coisa de diferente que tenha. Porque o brasileiro, ele tem esse vício de acompanhar muito por causa do ambiente construído em torno desses casos, né? Porque a gente tem alguns trabalhos jornalísticos, podemos chamar, mas mais sensacionalistas, que trazem isso pra dentro da nossa casa, que fica um negócio de outra dimensão, que o pessoal pega uma informação que não tem nada a ver com o caso, com a sentença, com o crime em si, e transforma isso em outro tipo de pauta. Então, esse pessoal, eles viram celebridade porque ficam dias, às vezes semanas, envolvidos na investigação para saber o que aconteceu, o que é que tá certo, o que é que tá errado. E o caso da Elise e também da Suzane, eu vejo uma outra situação que me incomoda, porque eu vi muita gente comentando dessa minissérie da Netflix que lançou uns meses atrás sobre a Elise Matsunaga, meio que tentando justificar aquilo que ela fez. Tipo, girl power, o cara era um babaca e por isso matou, e não tô achando ruim, não. Gente, pelo amor de Deus, matar não é justificável. Pelo amor de Deus, vai virar a Rihanna, Mendal. Isso é tão problemático. Se você pensa nesse tipo de coisa, você pensa só pra você, mas você não fala isso na internet. não externa. Que você tem probleminha, gente. Isso não deve acontecer. Isso ocorre, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que comentar. Que você, como a Thaís falou, não dá pra justificar, tá? Duas pessoas envolvidas no caso, da Elise, também do marido dela, que ela matou. Ainda tem gente que contesta, será que ela realmente matou? Pelo amor de Deus. O pessoal faz um sensacionalismo aqui que a gente não entende. É por isso que fica, assim, até um pouco questionável por que o True Crime, ele não se desenvolveu mais aqui no Brasil, né? Sendo que aqui parece que é um bom palco pra isso. Porque as pessoas, elas têm... A gente se acostuma. Gente, pelo amor de Deus, é só você ligar a TV, botar num programa programa policial e, meu Deus do céu, praticamente sai sangue da sua TV. Porque é bem violento. Mas parece que quando chega esse tipo de coisa aqui, ele não é tão bem recebido, né? Eu me lembro que na época, quando anunciaram que iam fazer o filme da Suzane, nossa, foi uma loucura. O pessoal, não pode fazer isso não, que não sei o quê. Só que aí o filme saiu, é um filme que você pode assistir, ele é interessante e tal, ele é inofensivo, você pode ver e tá de boa, entendeu? Ela não vai ganhar nada com isso, fique bem claro aqui. Então, assim, eu não acho que a gente deveria se privar desse tipo de produção, né? Apesar de realmente os filmes não serem, assim, a melhor coisa do mundo, mas eles abrem um precedente pra você fazer mais produções desse gênero aqui, que eu acho que a gente tem bastante pano pra manga. Aqui é palco pra doido, né? O Brasil é um ambiente excelente pra isso. Mais uma crítica que eu tenho a esse tipo de conteúdo, que eu entendo por que tinha hate em cima,
é que muitas obras tentam humanizar. Eu não gosto dessa expressão, porque humanizar, pra mim, o humano, ele é errado em vários sentidos naturalmente, entendeu? Então, ele não é, bonzinho sempre. Como eles tentam fazer bastante com a Elise. É uma crítica forte que eu tenho pra obra, porque você tenta mostrar um lado que, beleza, a pessoa pode até ter, mas isso não esconde o outro lado horrível, tremendo, que a pessoa tem. E tem muita gente que meio que idolatra. A palavra é essa, que tem o serial killer como o Ted Bundy, o Manson, a própria Elise como a pessoa de boa, legal, vou seguir aqui nas redes sociais, saber como é que, essa pessoa vive. Não, gente, isso aí vamos com calma. Inclusive, vai se tratar. Falando nessa coisa de idolatração, eu lembrei que eu tava vendo uma série que que nela tinha o caso da Eloá e tinha uma pessoa dando o depoimento, né, numa entrevista, no documentário, que fala como ela ficou horrorizada quando ela percebeu que o caso da Eloá durou 7 dias, né, e ela percebeu que tinha gente, porque ele era muito midiático, tava sempre na televisão. Teve meninas que foram lá e ficaram com cartazes querendo ver o Lindeberg. E quando eu vi o depoimento disso, eu fiquei chocada. Porque parecia que não tava acontecendo um crime ali pra aquelas pessoas. Tava tudo bem, né? Era como se fosse elas estivessem vendo um filme e aquilo dali era só mais alguém tava gravando, mas era a vida de alguém ali, entendeu? É muito chocante ver essa coisa do Brasil, que na época, esse caso é muito criticado por quanto ele foi televisionado. E mesmo assim, as pessoas iam pra lá pra mostrar uma torcida, assim, e eu fiquei enojada quando eu vi esse depoimento. Muito. Quando tem esse lado de torcida, é que quando a gente percebe que a situação tá fora de controle. Não pode existir torcida nesse tipo de caso. Gente, porque uma coisa é você ser curioso. Tipo assim, todos nós aqui que estamos falando, a gente gosta de true crime, a gente gosta de consumir, de saber sobre o caso. Mas a gente não tá torcendo pra ninguém, entendeu? A gente torce o quê? Pro assassino ser preso. É isso a nossa torcida. Pra justiça ser feita. Morra na prisão. Como a Andressa deixou bem claro. Entendeu? A gente torce pra isso. A gente não tá ficando feliz com que o assassino tá cometendo assassinato. Entendeu? Então, assim, se você está feliz por conta disso, se você tá torcendo, se você é fã do goleiro Bruno, por favor, meu querido, não. Faça que nem o Conrado disse. Você precisa se tratar. Mas pra você aí que tá aqui na nossa vibe, que gosta do true crime, mas gosta de uma maneira saudável, mas você gosta de algo mais realista, né, com mais detalhes e tal, então a gente também veio aqui indicar documentários e livros sobre o assunto, que aí você vai saber mais do caso, sem a questão da dramatização. Os documentários que a gente vê muito hoje em dia, né, nos streams, primeiro que eu vou querer indicar pra vocês, que é Sequestrada à Luz do Dia, que também foi uma indicação de uma amiga minha, porque ela disse que eu precisava ver como era chocante o caso, porque quando eu assisti, eu fiquei impactada, porque já é chocante pra gente ver que uma criança foi sequestrada, mas você vê, a história é isso, sabe, gente? A criança não foi só sequestrada uma vez, ela foi sequestrada 2 vezes pela mesma pessoa, e os pais só foram fazer alguma coisa numa tentativa de terceira, entendeu? Então, é bizarro, mas é um documentário muito bem feito, muito bom, que tá na Netflix disponível pra quem quiser, e eu recomendo muito pra você ver como o crime ele acontece na década de 70, se eu não me engano, né? É dos Estados Unidos, e você fica assim meio... Eu não tenho outra palavra, porque é chocada de ver que uma criança é sequestrada por um vizinho e os pais ficam dando desculpas pra aquela coisa, entendeu? Até que alguém chega e diz, não, sua filha foi levada, e eles ficam, tipo, em negação, e depois no documentário você vai ver o porquê, né, e tudo, e é muito interessante, é uma indicação muito boa pra quem gosta de true crime, assim, vai ficar realmente preso naquilo dali, na história. Gente, é porque assim, rola umas chantagens, rola umas coisas, essa história tá toda errada, é toda errada mesmo. Eu tenho umas questões com o documentário que às vezes ele é um pouquinho lento, às vezes ele tem umas coisinhas ali, mas a história te prende muito, porque ela é muito bizarra, né, não tem outra definição assim. Pelo menos a gente fica feliz que hoje em dia tá tudo bem com a menina, ela que narra a história e tudo que aconteceu, mas foi uma situação traumatizante, então a gente fica aqui muito irritada com esse tipo de coisa. É tão inacreditável aqui que fica aqui as indicações pra vocês verem, só vendo pra crer. Outra série que a gente tem
pra indicar é o caso Evandro, que também teve um boom enorme meses atrás, que é uma obra que foi um podcast que foi lançado em 2018, durou até 2020, tem mais de 30 episódios, mais de 70 horas pra você escutar, então é um negócio enorme do podcast Projeto Humanos. Foi criado pelo jornalista Ivan Mizanzuki, que revelou um dia desses que antes do primeiro episódio do podcast ir ao ar, a série já estava fechada, então eles já sabiam que ia ser um sucesso. E o caso Evandro tá disponível no Globoplay, tem acho que 8 episódios, tem até um episódio extra pra você ver como aconteceu as coisas. Depois que a série saiu, foi um tumulto, um sucesso tão grande que tiveram que gravar um outro episódio com algumas reviravoltas que ocorreram. Então é uma recomendação forte aqui, porque foi uma das melhores coisas que eu já vi nesse ano e uma das melhores produções nacionais que eu já vi. Ponto. É uma mídia que também tá em livro, o Ivan publicou também esse ano, eu comprei, ainda não terminei, mas é uma coisa que não tá só no podcast, também tá na série e também no livro. Então, para você que curte, é uma excelente pedida para você conseguir até maratonar, embora seja pesado. E tem um ponto interessante também, que eu não gosto de esse tipo de conteúdo narrado, porque para mim, um crime que tem muito impacto, ele se conta sozinho, por meio de depoimentos, por meio de dados, de outras entrevistas. Nesse caso, Evandro, a gente tem um narrador mais condutor, que é o próprio Ivan, que ele vai tentando ali tecer toda a estrutura enorme que aquilo se tornou durante as investigações que ele também participa. E embora eu não goste disso, na série do caso Evandro fica um negócio excelente. Então fica aqui essa recomendação quase agressiva para, se você gosta, você tem que ir lá e acompanhar. E a série ela é muito feliz porque ela, a cada final de episódio, ela tem um gancho muito bom da história. Porque assim, é outra história que é muito inacreditável, que é muito louca, né? De você acompanhar, que quem acompanhou na época teve uma visão, quem tá descobrindo a história agora por conta do podcast ou por conta da série, já vem com uma visão diferente, né? Realmente, a pesquisa do Ivan, ela foi muito feliz em trazer uma nova visão e nova perspectiva para esse caso. E a série, ela é extremamente bem conduzida, porque ela vai contando como se fossem etapas, como se fosse a gente descobrindo o que tá acontecendo no caso, entendeu? Então você descobre a primeira parte e aí você vê que tem uma reviravolta. E aí no segundo episódio você vai ver outra reviravolta e assim por diante, até você ter uma dimensão de realmente o que é que aconteceu ali, né? Eu só consumi o caso Evandro no boom, né, que teve, que o Conrado comentou, porque eu não conhecia o caso. Ele aconteceu exatamente no ano que eu nasci, então tipo, não tinha nem condição de eu, né? Eu particularmente fiquei presa e como eu consumo true crime assim, há um tempo, eu maratonei, mas eu não recomendo assim para as pessoas Guerreira, que viu? As pessoas começando, porque é bem pesado. E o último episódio foi que eu tive que foi esse episódio extra, que eu tive que parar e dizer, não, peraí, tava com calma, porque você pega aquilo dali pra você de um jeito muito incrível, porque é contada uma história que começa de um jeito, vai tendo um desenrolar e vai indo para outro lado e você fica surpresa e você percebe como o Brasil é um país que precisa ser estudado de uma forma séria, sabe? Porque, enfim, é o que eu tenho para dizer para vocês, que eu recomendo também esse caso, porque é impressionante. E, como o Conrado já comentou, está disponível no Globoplay. Vamos atrás, gente. Outra recomendação aqui, você vai descobrindo as coisas aos poucos, é a série documental The Keepers. Ela é da Netflix. E ela mostra o que começou com o assassinato de uma freira, ali no fim dos anos 60. E por conta da investigação desse assassinato, se chegou em uma rede de corrupção de menores bizarra que acontecia em uma escola católica, assim, que acontecia por anos já. Então, por conta dessa investigação, foi descoberto esses outros crimes que estavam acontecendo. E aí vai mostrando o que as autoridades tinham que fazer, vai mostrando o depoimento das vítimas, vai mostrando... Também tem esse lance da investigação de pessoas sozinhas, tipo, de pessoas que não tinham a ver com a polícia, mas que resolveram pegar o caso porque eram amigas de alguma vítima ou eram conhecidas, e aí por isso resolveram investigar e acabam descobrindo coisas muito relevantes para a situação, né? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa que acontece, a gente sabe que abusos envolvendo a igreja, infelizmente, acontecem. É uma série muito pesada, não recomendo você fazer uma maratona, mas é uma história bem interessante e é muito legal de acompanhar. Eu não conhecia a série, então obrigada pela indicação. Não vou maratonar essa, prometo. Não faça, pelo amor de Deus, porque você fica mal, ó, vendo. Eu confio em você, mas tô comentando sobre o caso, eu lembrei de uma série
que está aí no ar há um tempinho, sabe? Que são 23 temporadas. Law & Order SVU, ele tem esse caso em um episódio de alguma temporada que eu não vou saber, então vocês vão aí procurando. Porque outra coisa que é interessante de ver de Law & Order é que os casos que acontecem são casos baseados em fatos reais. Eles vão dar aquela, né, maquiada assim, porque não tem como jogar toda a verdade na nossa cara, mas ele faz uma coisa bem organizada de como o crime aconteceu, a investigação e o resultado, a sentença, né, dele, e é muito bem feita a série, tá aí no ar tanto esse tempo por causa disso, e ele tem casos como esse, que a Thaís comentou, e ele tem casos que a gente aqui no Brasil conhece, que aconteceram nos Estados Unidos, e que, como a gente tem esse true crime como uma coisa assim, na nossa lista de coisas que a gente consome, a gente assistindo a série, a gente fala, eu reconheço isso de algum canto, porque episódios, como eu comentei, tem os fatos reais que são casos que aconteceram nos Estados Unidos. Então é uma série muito boa para quem já gosta do gênero e procura uma coisa mais, assim, leve e com essa coisa do julgamento, né, que eu gosto particularmente, então fica aí a dica. Outra indicação é essa que é já brasileira e que tá na Amazon Prime, é investigação criminal. Tem essa organização que eu falei para vocês de como o crime aconteceu, a investigação e o resultado final, mas ela vai falar no olhar de os peritos, os policiais, os delegados. Vai ter depoimentos de algumas vítimas, alguns parentes e tudo. E são todos casos brasileiros. E eu acho que você não maratona, né? Porque, mas, tipo, quando você quer saber um pouco mais sobre um caso aqui, ou você nunca soube desse caso, é muito bom, porque lá tem casos que a gente acompanha, assim, sabe sobre a mídia, né? Que é o da Eloá, que é o da Susan Richthofen. E tem uns casos mais esquecidos, não esquecidos, né? Mas conhecido só para quem consome esse tipo de gênero, que é o do Farhah, que é um médico que ele não tinha especialidade de cirurgião plástico, mas que ele fazia nas mulheres e que, tipo, de uma forma bem esquisita, como ele deixava as mulheres, e aí acabou que ele acabou matando uma mulher e aí tentou... Enfim, é um caso, assim, bem interessante. Todo errado, né? É interessante você ver a investigação, tudo, como é que deu. E aí fica a indicação para vocês de investigação criminal na Amazon Prime. Ainda nesse bonde de produções nacionais, eu tenho duas indicações. A primeira é O Bandidos na TV, que é uma minissérie da Netflix de 2018, que para quem é estudante de jornalismo é uma aula de ética. Eu já tentei até fazer com o meu professor de ética na época passasse, mas não deu certo. Porque mostra um caso do jornalista Wallace, lá em Manaus, né, que foi no começo dos anos 2000, que tornou algo de outra dimensão, né? Ele ganhou um prestígio enorme na região pelo programa policial. Lá, os que tem aqui no Ceará também, eu não vou citar os nomes, mas as pessoas sabem. E isso tornou ele acho que foi deputado ou foi vereador? Um dos dois. Ele ganhou muito poder e que o pessoal começou a desconfiar que ele estava encomendando os crimes para poder passar no seu programa, né? Isso aí já tá no primeiro episódio, então não é spoiler. Então é uma coisa que Gente, eu tô chocada. Sim, tu vai gostar bastante. Olha, eu também nunca tinha ouvido falar disso não, viu? É o suco do Brasil. É o suco é verdade. do Brasil quando você vê. Porque envolve tudo ali de milícia, envolve política, família toda errado. É um negócio absurdo, pesado também, mas que vale muito a pena e outra produção nacional disponível na Netflix. E a segunda indicação é até aquela lá do idoso que foi preso já idoso. Idosos assassinos. De Deus, é uma minissérie da Globoplay. Recentemente saiu a versão da Netflix, mas essa eu não assisti. A Globoplay mostra em um pouco mais de uns 7, 8 episódios. Não é menos, eu acho, até 4 ou 5. O João de Deus, que também teve esse status de celebridade, se tornou, né? Porque, pra quem não sabe, o João de Deus, ele era meio que um curandeiro do sudeste do país, que ele ganhou esse status e ganhou também milhões junto com esse status, mas ele pegava a crença das pessoas e abusava delas, né? Ele fazia procedimentos médicos ilegais, porque ele não era médico, e o pessoal pagava tufos de dinheiro para isso. Depois teve acusações em bola de neve, né, de mulheres que recebiam abusos sexuais, todo tipo de abuso aquele nojento fazia. E foram centenas de testemunhos, depoimentos, que levaram à prisão dele, né? Mas ele já está ali em prisão semi-aberta, ele já está em casa,
Então é mais por conta da pandemia mesmo. Mas é um exemplo daqueles que a Andressa falou que o homem não vai morrer na prisão. É uma coisa também bem pesada, mas que vale a pena assistir. Gente, eu acho isso um absurdo, porque esse tipo de crime que ele cometeu, que, né, assiste uma série e tudo, pra quem não conhece, é um tipo de crime que você olha, e você olha e diz, prisão perpétua, sabe? Mas o Brasil, com o sistema dele, né, impune e tal, só permite as pessoas passarem até 30 anos na cadeia, até a última vez que eu vi, né? E dependendo de como a pessoa vai na prisão, aí ele vai para esse sistema semiaberto e tudo, e a pena é diminuída. E é uma coisa assim que você olha... E eu já fico enojada, imagina as pessoas que têm a ver com o caso, né? É quase um insulto para elas. Mas, enfim, gente, para encerrar aqui esse nosso bloco de indicações, eu vou falar de um livro, que ele é o Lady Killers, Assassinas em Série. Para quem tinha curiosidade de saber mais sobre as mulheres assassinas, né? Porque realmente elas são... Vocês viram aqui, né, nas nossas listas, elas são bem menos difundidas do que homens. A gente tem bem menos assassinas notórias por aí. Então, nesse livro, ele traz uma coletânea com várias histórias sobre assassinas mulheres ao longo dos anos, das décadas, assim. Tem umas bem antigas, lá do século XVIII, até umas mais recentes. Então, você vai poder conhecer a história delas. O interessante de você ver nesses livros é que o que diferencia, na maioria das vezes, dos homens, esse tipo de assassina, é que normalmente mulheres usam mais métodos envolvendo venenos, envolvendo envenenamento. Então tem essa diferença. A gente não é muito assim de pegar a faca e esfaquear as pessoas. Acontece, claro. Mas pelo que a gente vê no livro, é mais frequente esse outro método. Então a gente não se suja, né? A gente não gosta. Não gosta de trabalho sujo. Tem que limpar depois. Muito trabalho. Pois é, gente, então tem isso. Esse livro é da Dark Side. Inclusive a Dark Side, ela tem vários livros que falam sobre assassinos. Não é publi, tá, gente? Isso aí é só uma constatação mesmo. Porque eles têm livros sobre Mindhunter, né? Aquela série que mostra investigações de vários assassinos que já estão na cadeia. Tem também livros sobre o BTK, tem livros sobre palhaço assassino. Tem várias coisas, entendeu? Procurem lá que, se você gosta, é um prato cheio. O livro do Lady Killers é rosa, pra quem tem interesse de saber, sabe? Ele é maravilhoso de ver. E ele vem com uma fitinha de crime scene rosa. É tudo. E uma curiosidade, gente, que a Thaís falou sobre Mindhunter, né? E a série foi cancelada. Pra quem tinha curiosidade de saber quem era aquele cara que ficava aparecendo no meio dos episódios e tal, nunca vai saber, né, pra onde vai. Aquele BTK, gente, sabe? Só dando aquela dica aqui pra vocês. E tem o livro na Dark Side, vamos lá, não é de nada. E a curiosidade pra matar pra vocês, porque, enfim, a história é muito boa, vão atrás, a Dark Side tá aí. Netflix sempre investindo em um monte de porcaria, e na que dá certo, mas que não tem muita audiência, eles... não, deixa pra lá. Né? Nossa, também achei bem chateada. Fiquei bem chateada também. É isso, pessoal. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Roteiro Cast. Esperamos que você tenha curtido todas as nossas dicas, que vocês tenham anotado aí, que nem a gente até anotou aqui nossas dicas internas, e para vocês poderem consumir mais coisas bem legais de True Crime. Para mais conteúdos, acesse o nosso site, roteironerd.com, e confira também o nosso Instagram, que é @roteironerd com 2 Ds. Se você tiver dúvidas, dicas, recomendações, manda uma DM pra gente, vamos interagir lá, que vai ser bem legal, tá? Tchau pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui, estar ouvindo a gente. E se você tem algum true crime, assim, que você olha e diga, esse aqui eu gostaria que as pessoas soubessem mais, manda uma DM pra gente indicando, que a gente sempre está aberta a novas ideias. Mas vão com calma no true crime, senão vocês vão ficar lelé da cuca, viu? Tchau, tchau.